Antes de começar essa história, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino, porque histórias como essa mudam a forma como vemos a vida, a fé e a coragem de seguir em frente quando todos riem de nós. Eles riam dele. Riam alto, sem vergonha. Riam como se a dor do outro fosse um espetáculo gratuito. Sempre que passavam em frente à casa simples, com paredes gastas pelo tempo e um telhado que rangia ao menor vento, apontavam para dentro e comentavam entre si, balançando a cabeça, incrédulos. Ele enlouqueceu, diziam. Construiu uma escada que não leva a lugar nenhum. Outros eram mais cruéis. É isso que a pobreza faz com a mente. Mas ele continuava. Dia após dia. Martelo na mão, suor escorrendo pelo rosto, olhos fixos no forro da casa, como se ali existisse algo que só ele conseguia enxergar. O homem se chamava Elias. Morava naquela região desde criança. Cresceu vendo o rio ali perto, calmo, quase dócil, como um velho amigo que passava os dias refletindo o céu. Mas Elias lembrava de coisas que os outros preferiam esquecer. Lembrava das chuvas antigas. Das noites em que a água subia silenciosa, engolindo quintais, entrando pelas portas, levando móveis, fotos, memórias. Lembrava do choro da mãe tentando salvar o pouco que tinham. Lembrava de subir em cima da mesa, depois da cama, depois de rezar para a água parar de subir. Quando adulto, todos diziam que ele exagerava. Isso nunca mais vai acontecer, afirmavam. Agora temos contenção, temos previsão do tempo. Elias ouvia em silêncio. Não discutia. Não tentava convencer ninguém. Apenas observava o céu, sentia o vento, percebia mudanças que os outros ignoravam. Algo dentro dele dizia que a água voltaria. E, quando voltasse, não pediria permissão. Foi então que ele teve a ideia da escada. Não uma escada qualquer. Forte, firme, presa na parede com parafusos grossos, subindo direto até o forro. Lá em cima, ele abriu uma pequena passagem, reforçou a madeira, criou um espaço onde fosse possível ficar em pé, sentar, respirar. Não contou a ninguém o verdadeiro motivo. Sabia que ririam ainda mais. E riram. Os amigos de infância passaram a evitá-lo. Diziam que ele estava estranho. Os vizinhos faziam piadas quando se reuniam à tarde. As crianças apontavam e perguntavam aos pais por que aquele homem tinha uma escada dentro de casa que não levava ao telhado. Elias ouvia tudo. Cada risada era como um prego entrando devagar no peito. Mas ele continuava. Enquanto isso, o céu começou a mudar. As nuvens vinham mais pesadas, mais baixas. O ar ficou úmido demais. As primeiras chuvas foram leves, quase tranquilizadoras. Está vendo? Disseram. Nada demais. Mas Elias não se enganou. Ele sabia que o rio sempre começa pedindo licença. Na terceira semana, a chuva não parou. Dia e noite. Sem descanso. O chão já não absorvia mais nada. A água começou a se acumular nas ruas, nos quintais, nos cantos mais baixos. Algumas pessoas ficaram inquietas, mas ainda confiantes. Vai baixar, repetiam. Naquela madrugada, Elias acordou com um som que não ouvia desde criança. Um rugido surdo, contínuo. Era o rio. Ele não perdeu tempo. Colocou o pouco que podia numa mochila, documentos, uma muda de roupa, uma foto antiga da mãe. Subiu pela escada com calma, como se cada degrau tivesse sido ensaiado por anos. Quando chegou ao forro, fechou a passagem e esperou. A água entrou rápido. Primeiro pelos fundos, depois pela frente. Em minutos, a casa estava tomada. O nível subia sem piedade. Móveis boiavam, paredes gemiam. Do lado de fora, gritos começaram a ecoar. Pessoas desesperadas, tentando salvar crianças, idosos, animais. Muitos subiram em telhados. Outros ficaram presos. Alguns rezavam em voz alta. Elias ouvia tudo lá de cima. O coração apertado, as mãos tremendo. Mas ele estava seco. Seguro. Vivo. Quando o dia clareou, a enchente já tinha tomado tudo. Casas destruídas, ruas transformadas em rios. Pessoas presas em locais improvisados. Foi então que alguns lembraram da escada. Lembraram do homem que todos haviam zombado. Viram Elias sair pelo forro quando a água começou a baixar, ileso, com os olhos cansados, mas firmes. Ninguém riu naquele dia.
Os mesmos que o chamaram de louco agora o olhavam com vergonha. Alguns choravam. Outros pediam desculpas em silêncio, sem coragem de falar. Elias não disse "eu avisei". Não apontou dedos. Apenas ajudou. Ajudou a resgatar o que restava, a dividir comida, a oferecer abrigo temporário. A escada, antes motivo de piada, virou símbolo. Não apenas de sobrevivência, mas de algo maior. De ouvir a própria intuição. De se preparar mesmo quando ninguém acredita. De entender que nem toda construção é visível aos olhos dos outros, mas pode ser a diferença entre viver e perder tudo. Dias depois, enquanto limpavam a lama das ruas, alguém comentou baixinho: "Ainda bem que ele não ligou para nós." Elias ouviu. Sorriu pela primeira vez em muito tempo. Não por orgulho, mas por saber que, às vezes, seguir sozinho é o único caminho para continuar vivo. E essa história fica como um lembrete poderoso. Nem toda escada leva para cima aos olhos do mundo, mas pode ser exatamente ela que vai te salvar quando tudo começar a afundar. Depois que a água finalmente começou a recuar, o silêncio tomou conta do lugar. Um silêncio pesado, quebrado apenas pelo barulho da lama sendo empurrada com rodos improvisados e pelo choro contido de quem havia perdido quase tudo. Elias caminhava devagar pela própria casa, agora irreconhecível. As paredes marcadas pela linha escura da enchente pareciam cicatrizes. Cada passo afundava no barro, e cada olhar encontrava um objeto fora do lugar, um pedaço do passado deslocado pela força da água. Os vizinhos começaram a se aproximar, um por um. Primeiro timidamente, depois com mais coragem. Alguns traziam baldes, outros panos, outros apenas o corpo cansado e a alma pesada. Um homem mais velho, aquele que mais ria da escada, parou na frente de Elias. Tentou falar, mas a voz falhou. Engoliu seco. Os olhos marejaram. Então disse, quase num sussurro: "Me perdoa." Elias respirou fundo. Não respondeu com palavras. Apenas colocou a mão no ombro dele e continuou limpando. Às vezes, o perdão não precisa de discurso. Naquela noite, muitas pessoas não tinham onde dormir. Elias abriu a parte alta da casa, o forro reforçado, e ajudou quem podia se abrigar ali enquanto o chão ainda secava. Crianças sentaram em silêncio, abraçadas aos pais. Velhos olharam para o teto como se nunca tivessem reparado nele antes. A escada estava ali, firme, silenciosa, sem pedir reconhecimento. Apenas cumprindo seu propósito. Com o passar dos dias, a história começou a se espalhar. Pessoas de outras ruas vinham olhar a casa. Alguns tocavam na escada, como se fosse algo sagrado. Outros perguntavam como ele teve aquela ideia. Elias sempre respondia da mesma forma: "Eu só ouvi o que o medo tentou me ensinar." Muitos ficaram pensativos. Outros, envergonhados. Alguns começaram a fazer mudanças em suas próprias casas. Não por imitação, mas por aprendizado. Certa tarde, enquanto o sol finalmente secava as ruas, uma criança se aproximou de Elias. Era o mesmo menino que antes apontava e ria quando passava pela janela. Agora, segurava um pedaço de madeira na mão. "Quando eu crescer", disse ele, "quero construir coisas que salvem pessoas." Elias se ajoelhou para ficar na altura dele. Sorriu com os olhos marejados. "Então nunca ria de quem está construindo algo diferente", respondeu. Aos poucos, a vida voltou. Não como antes, porque nunca volta igual. Mas voltou mais atenta, mais humilde. As pessoas passaram a ouvir mais, julgar menos. Pelo menos por um tempo. Elias continuou simples. Não virou herói, não deu entrevistas, não buscou aplausos. A escada continuou lá, discreta, quase invisível para quem não sabia o que ela significava. Às vezes, à noite, quando a chuva voltava a cair, Elias subia alguns degraus e ficava ali, parado, ouvindo o som da água no telhado. Não por medo, mas por respeito. Ele sabia que a natureza não avisa duas vezes. E sabia, mais do que nunca, que confiar na própria visão, mesmo quando todos zombam, pode ser o ato mais corajoso de todos. E se essa história te tocou de alguma forma, lembre-se, talvez hoje estejam rindo da sua escada, do seu plano, do seu silêncio. Mas amanhã, quando a tempestade chegar, pode ser exatamente isso que vai te manter de pé enquanto tudo ao redor afunda. O tempo passou, mas a marca da enchente ficou gravada em cada detalhe da vila.
Mesmo quando as paredes foram pintadas de novo e os móveis substituídos, algo havia mudado por dentro das pessoas. Antes, todos viviam como se o amanhã fosse garantido. Depois da água, aprenderam que a segurança pode desaparecer em poucas horas. Elias voltou à rotina simples. Acordava cedo, trabalhava com as mãos calejadas, falava pouco. Ainda assim, já não caminhava invisível. As pessoas o cumprimentavam com respeito, algumas com certo peso na consciência. Outras paravam para ouvir suas histórias, não para questionar, mas para aprender. Ele nunca se colocou acima de ninguém. Dizia apenas que cada um carrega dentro de si um aviso, mas nem todos têm coragem de escutá-lo. Em uma noite de chuva forte, meses depois, a energia caiu em toda a região. O som da água batendo nos telhados fez muitos corações dispararem. Portas se fecharam, crianças foram puxadas para perto, adultos ficaram atentos ao rio. Elias acendeu uma vela e subiu alguns degraus da escada. Não precisava ir até o forro. Apenas precisava sentir que estava preparado. Aquela escada já não era só madeira e parafuso. Era tranquilidade. Do lado de fora, um vizinho correu até a porta dele, encharcado, com a respiração curta. Ainda não subiu, né? Elias balançou a cabeça. Tranquilo. Ainda não. O homem suspirou aliviado e ficou ali, sentado no degrau, como se a simples presença daquela escada fosse suficiente para acalmar o medo. E, de certo modo, era. Com o passar dos anos, outras casas passaram a ter soluções parecidas. Algumas simples, outras engenhosas. Mas todas nasceram do mesmo aprendizado, não zombar do que não se entende. Elias observava em silêncio, com um orgulho sereno, quase invisível. Certo dia, ao limpar o forro, encontrou marcas antigas de mãos na madeira. Lembrou da infância, da mãe erguendo nos braços enquanto a água subia. Os olhos se encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas de gratidão. Ele havia quebrado um ciclo. Onde antes havia desespero, agora havia preparo. Onde antes havia medo, agora havia escolha. E assim, a escada continuou ali, sem placas, sem elogios, sem aplausos. Mas firme. Como muitas decisões que tomamos sozinhos. Decisões que parecem inúteis para quem olha de fora, mas que carregam dentro de si a força de nos salvar quando tudo começa a desmoronar. Porque, no fim, não é sobre a escada. É sobre ouvir aquela voz interna que ninguém mais escuta. É sobre continuar construindo, mesmo enquanto riem. É sobre entender que a maior proteção não vem da aprovação dos outros, mas da coragem de confiar na própria visão antes que a tempestade chegue. Anos depois, quando muitos já contavam a enchente como uma história distante, Elias ainda mantinha a escada firme, revisada, silenciosa. Alguns diziam que ele exagerava, que já era passado. Outros achavam que agora era só superstição. Elias ouvia, sorria de leve e continuava apertando os parafusos, trocando a madeira quando necessário. Ele sabia que a memória das pessoas é curta, mas a da água não é. Certa manhã, um grupo da prefeitura passou pela vila. Anotaram coisas em pranchetas, tiraram fotos, prometeram obras, prometeram proteção. Alguém apontou para a casa de Elias e comentou sobre a escada. Um dos engenheiros riu de canto de boca. Não é padrão, disse. Elias não discutiu. Apenas perguntou, e a água segue padrão? O homem ficou em silêncio. Foi embora sem responder. Naquele mesmo ano, as chuvas vieram mais cedo. Não tão violentas quanto antes, mas insistentes. O rio subiu de novo, devagar, como quem testa limites. Muitas famílias ficaram em alerta. Algumas bateram a porta de Elias antes mesmo da água chegar. Ele não negou ajuda. Orientou, mostrou o que podia ser feito, explicou com paciência. Não falava como quem ensina, mas como quem compartilha. Numa madrugada silenciosa, a água voltou a entrar em algumas casas. Não foi tragédia, mas foi aviso. Quem tinha se preparado, ficou seguro. Quem ignorou, perdeu coisas, mas ganhou entendimento. E, mais uma vez, a escada de Elias cumpriu seu papel. Não como milagre, mas como consequência de uma decisão tomada quando ninguém aplaudia. Com o tempo, a vila mudou de verdade. As conversas mudaram. As risadas fáceis deram lugar à escuta. As crianças cresceram ouvindo a história do homem que construiu algo que ninguém entendia e que salvou sua própria vida.
Não como lenda exagerada, mas como lição simples. Já mais velho, Elias subia a escada com passos lentos. Sentava-se no forro e olhava as vigas, o espaço silencioso, o refúgio improvável. Pensava em quantas vezes quase desistiu. Em quantas noites ouviu risadas do lado de fora. E em como teria sido fácil parar só para ser aceito. Ele entendia, naquele silêncio, que muitas pessoas se afogam não pela água, mas pelo medo de parecerem diferentes. E quando o corpo cansado pedia descanso, Elias deixava a escada ali, intacta, para quem viesse depois. Porque algumas construções não são só para nós. São para o dia em que alguém vai precisar subir correndo, sem tempo para explicações, confiando que alguém, um dia, teve coragem de construir mesmo sendo ridicularizado. E assim, sem manchetes, sem estátuas, sem reconhecimento público, a escada permaneceu. Como permanecem as decisões certas feitas em solidão. Como permanecem as escolhas que salvam vidas quando ninguém está olhando. E quando Elias já caminhava com dificuldade, apoiando-se mais na parede do que no chão, a escada ainda rangia do mesmo jeito suave de sempre. Cada rangido era um lembrete de que ela continuava viva, útil, necessária. Alguns jovens da vila ofereciam ajuda para removê-la, dizendo que agora havia sirenes, alertas, aplicativos no celular. Elias apenas balançava a cabeça. Tecnologia falha, dizia com calma. Convicção não. Numa tarde quente, sentado na porta de casa, ele viu um casal novo se mudar para a rua. Casa simples, sorriso cheio de esperança. Dias depois, o homem passou pela janela e notou a escada. Franziu a testa, curioso. Elias percebeu o olhar e chamou com um gesto. Não contou toda a história. Não dramatizou. Apenas disse: se um dia você achar que algo não faz sentido para os outros, mas faz para você, não abandone. O homem ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras como quem guarda algo precioso. Meses depois, aquele mesmo vizinho apareceu com madeira nos braços. Não era uma escada igual. Era diferente, adaptada, do jeito dele. Elias observou de longe, com os olhos marejados. Não precisava ser igual. Precisava existir. Na última grande chuva que Elias presenciou, o rio subiu só um pouco. Nada destrutivo. Ainda assim, algumas pessoas correram, outras entraram em pânico. Elias subiu devagar, sentou no forro e fechou os olhos. Não por medo, mas por gratidão. Ele sabia que sua maior vitória não tinha sido escapar da água, mas ensinar, sem discursos, que pensar por si mesmo é uma forma de amor próprio. Pouco tempo depois, Elias partiu em silêncio, como viveu. No dia do enterro, alguém comentou que a escada deveria ser retirada. A vila inteira discordou. Ela ficou. Não como relíquia, mas como lembrança viva. Hoje, quem entra naquela casa ainda vê a escada subindo até o forro. Crianças perguntam o motivo. Adultos explicam com respeito. E sempre há alguém que completa dizendo: ele construiu quando todos riam. Porque algumas pessoas não são lembradas pelo que falaram, mas pelo que tiveram coragem de fazer sozinhas. E às vezes, é justamente essa coragem silenciosa que se transforma na diferença entre perder tudo, ou continuar vivo quando a água sobe e o mundo afunda. Depois da morte de Elias, a casa não ficou vazia. Ficou cheia de significado. As pessoas entravam em silêncio, como se aquele lugar exigisse respeito. Ninguém ousava subir a escada rindo. Cada degrau passou a ser pisado com cuidado, quase como se carregasse uma memória viva. Alguns diziam sentir um arrepio ao tocar na madeira. Outros diziam sentir paz. Mas todos sentiam algo. Com o tempo, a vila mudou mais do que qualquer obra prometida pela prefeitura. Mudou por dentro. Quando alguém tinha uma ideia diferente, já não era silenciado com deboche imediato. As pessoas ouviam primeiro. Pensavam. Perguntavam. A escada de Elias havia ensinado algo que nenhum aviso oficial conseguiu ensinar. Sobreviver começa antes da tragédia. Anos depois, uma chuva estranha começou a cair. Não era forte no começo. Era persistente. Dia após dia. O céu parecia não se esgotar. Os mais velhos ficaram atentos. Os mais novos, inquietos. Alguém comentou em voz baixa: está parecendo daquela vez. O nome de Elias voltou a circular, não como lenda distante, mas como alerta. Quando o rio começou a subir, não houve pânico imediato.
Houve ação. Pessoas ergueram móveis, protegeram documentos, ajudaram idosos. E muitas portas se abriram. A casa de Elias foi uma delas. Mesmo sem ele, continuava cumprindo seu papel. Naquela noite, uma mãe subiu a escada com o filho no colo. O menino tremia, agarrado ao pescoço dela. Ao chegar ao forro, ela sentou no chão, respirou fundo e começou a chorar. Não de medo, de alívio. Obrigada, sussurrou, sem saber exatamente para quem. Talvez para Elias. Talvez para a coragem que ele teve quando ninguém acreditava. A água subiu menos do que na grande enchente, mas o suficiente para provar que a escada ainda era necessária. Mais uma vez, ninguém riu. Mais uma vez, ela salvou. Depois disso, a vila decidiu algo simples, mas poderoso. Não criaram monumentos. Não levantaram placas. Decidiram ensinar a história. Nas conversas, nas escolas, nas noites em que a chuva caía forte. Contavam sobre o homem que foi chamado de louco por se preparar. Sobre como ele ouviu o próprio medo e transformou em proteção. Sobre como resistiu às risadas sem endurecer o coração. E assim, a escada deixou de ser apenas madeira. Virou o símbolo invisível. Cada vez que alguém escolhia seguir a própria intuição, mesmo sendo ridicularizado, era como se construísse sua própria escada. Cada vez que alguém se preparava em silêncio, era como se reforçasse um degrau a mais. Porque nem toda enchente é feita de água. Algumas vêm em forma de perda, traição, doença, solidão. E quem espera o caos chegar para agir, quase sempre perde o chão. Elias nunca falou isso em voz alta, mas viveu como quem sabia. Hoje, quem passa pela antiga casa sente algo difícil de explicar. Não é tristeza. Não é nostalgia. É respeito. Um respeito profundo por alguém que entendeu cedo demais que ser aceito não é mais importante do que estar vivo. E quando a chuva cai forte à noite, ainda há quem olhe para o teto, lembre da escada e pense em silêncio. Talvez hoje estejam rindo da minha ideia. Talvez amanhã eu agrade por não ter desistido. Porque algumas escolhas não pedem aplauso. Pedem coragem. E, no fim, são elas que nos mantêm de pé quando tudo ao redor começa a afundar ponto e mesmo depois de tantos anos, quando quase ninguém mais lembrava exatamente o rosto de Elias, a presença dele ainda parecia caminhar pela vila nos dias de chuva. Não como um fantasma, mas como uma lembrança viva que surgia no comportamento das pessoas. Alguém fechava um portão com mais cuidado. Outro levantava documentos antes que a água chegasse. Outro ainda aconselhava o filho a não rir do que não entendia. Tudo isso era Elias, espalhado em pequenas atitudes. A casa continuou de pé. Simples. Sem reformas luxuosas. A escada seguia ali, firme, apesar do tempo. Um dos degraus rangia mais do que os outros, e ninguém jamais tentou consertar. Diziam que aquele som lembrava que nada é eterno, mas pode durar o suficiente para cumprir sua missão. Certa vez, um jovem da vila decidiu ir embora. Dizia que aquele lugar era atrasado, preso ao passado, cheio de medos antigos. Antes de partir, entrou na casa por curiosidade. Subiu a escada. Sentou no forro. Ficou ali em silêncio por longos minutos. Quando desceu, seus olhos estavam diferentes. Não desistiu de ir embora, mas levou consigo algo que não sabia explicar. Anos depois, já em outra cidade, foi ele quem construiu uma saída de emergência no prédio onde morava. Riram dele. Ele não se importou porque essa era a herança invisível de Elias, a capacidade de suportar o riso alheio sem abandonar a própria consciência. Houve um ano em que a chuva não veio. O rio ficou baixo. O sol castigou a terra. Algumas pessoas começaram a questionar se toda aquela preparação ainda fazia sentido. Talvez agora o problema seja outro, diziam. Mas ninguém desmontou nada. Aprenderam que preparo não é desperdício, é respeito pelo imprevisível. Uma senhora da vila, já muito idosa, costumava dizer sentada na varanda: a escada não salvou só da enchente. Salvou da arrogância. Poucos entendiam totalmente, mas todos sentiam o peso da frase. Em uma madrugada qualquer, durante uma tempestade comum, um curto-circuito provocou um incêndio em uma casa próxima. A fumaça se espalhou rápido. O pânico tentou se instalar. Mas as pessoas agiram. Usaram rotas alternativas, subiram para lugares altos, ajudaram crianças e idosos. Mais tarde, alguém comentou: engraçado,
Não foi enchente, mas todo mundo soube o que fazer. E ali ficou claro que a escada nunca foi apenas sobre água. Ela ensinou a pensar antes do caos, a agir antes do desespero, a não depender da última chance. Com o passar das gerações, algumas crianças cresceram ouvindo a história tantas vezes que quase parecia exagero. Mas bastava uma chuva mais forte, um vento mais agressivo, para o respeito voltar. Porque a natureza sempre encontra um jeito de lembrar. E assim, sem livros, sem placas, sem discursos, a vida de Elias continuou ensinando. Não com palavras bonitas, mas com consequência. Ele mostrou que quem se prepara em silêncio pode parecer estranho hoje, mas será compreendido amanhã. E mesmo que nunca seja compreendido, ainda assim estará vivo. No fundo, todos aprenderam que o maior perigo não era a enchente, nem o rio, nem a chuva. Era a necessidade desesperada de aprovação. Essa sim afoga rápido. E sempre que alguém na vila tinha uma ideia diferente, alguém lembrava em voz baixa: lembra do homem da escada. E isso bastava. Porque algumas pessoas não mudam o mundo com força ou barulho. Mudam com teimosia silenciosa, com escolhas firmes, com coragem suficiente para continuar subindo, degrau por degrau. Mesmo quando todos dizem que não faz sentido nenhum ponto com o passar das décadas, a vila cresceu ao redor da antiga casa. Novas construções surgiram, ruas foram asfaltadas, postes iluminavam a noite. Ainda assim, a casa de Elias permaneceu quase intocada, como se o tempo tivesse decidido respeitá-la. Não por ser especial aos olhos de fora, mas porque carregava uma lição que ninguém queria apagar. Houve uma época em que um investidor tentou comprar o terreno. Ofereceu dinheiro, falou em modernizar tudo, em derrubar a casa para levantar algo mais útil. A proposta dividiu opiniões. Alguns viam oportunidade. Outros sentiam um aperto no peito. Quando perguntaram o que fariam com a escada, o homem respondeu com desdém: isso não serve para nada. Naquele dia, a venda morreu ali. Pela primeira vez, a vila inteira concordou em silêncio. A história da escada passou a ser contada de forma diferente conforme o tempo avançava. Uns falavam de sobrevivência. Outros falavam de intuição. Alguns diziam que Elias era teimoso. Outros, que era sábio. Mas todos concordavam em algo: ele não se deixou moldar pelo riso alheio. E isso, por si só, já era raro. Em uma escola próxima, uma professora costumava usar a história para falar sobre escolhas. Não mencionava enchentes no começo. Falava de decisões impopulares, de caminhos solitários, de ideias que parecem inúteis até o dia em que se tornam essenciais. Só depois revelava o detalhe da escada. As crianças ficavam em silêncio. Algumas sorriam. Outras pensavam nos próprios medos. Em certa ocasião, um menino levantou a mão e perguntou: e se a enchente nunca tivesse vindo? A professora respirou fundo antes de responder: então ele teria vivido em paz, sabendo que estava preparado. A resposta ecoou pela sala como algo maior do que a própria história. Na vila, sempre que alguém começava algo novo, um negócio, uma mudança de vida, uma escolha difícil, alguém comentava: está construindo a própria escada. A frase virou abrigo emocional. Virou permissão para tentar. E assim, mesmo sem perceber, Elias continuou salvando pessoas. Não da água, mas da paralisia. Do medo de errar. Do medo de parecer estranho. Sua escada ensinou que a segurança não está em agradar, mas em estar pronto. Nos dias de chuva forte, ainda havia quem subisse ao forro da casa antiga, não por necessidade extrema, mas por tradição. Sentavam ali em silêncio, ouvindo a água bater no telhado, lembrando que alguém, um dia, acreditou mais na própria visão do que na aprovação dos outros. E talvez essa tenha sido a maior herança deixada por Elias, a coragem de construir algo que ninguém entende, confiando que, mesmo que nunca seja usado, ainda assim vale a pena existir. Porque no fim, não é a enchente que define quem sobrevive. É a decisão tomada muito antes da primeira gota cair. E mesmo depois de tudo isso, havia algo que quase ninguém percebia: a escada não tinha salvado apenas quem subiu por ela. Tinha salvado a forma como aquela comunidade pensava. Antes, as pessoas viviam reagindo. Depois de Elias, passaram a antecipar. Antes, riam do diferente. Depois, aprendiam a escutar. Certa noite, muitos anos depois, uma tempestade fora do comum caiu sobre a região inteira. Não era apenas chuva. Era vento, trovão, escuridão.
Árvores caíram, fios se romperam, o medo voltou a circular como um velho conhecido. O rio não chegou a transbordar, mas o pânico tentou fazer isso. E ali ficou claro quem realmente tinha aprendido. Enquanto outras vilas entravam em caos, naquela todos sabiam o que fazer. Não porque alguém mandou, mas porque alguém, um dia, mostrou. As pessoas se ajudaram sem gritar. Abriram portas sem esperar pedidos. Subiram para lugares seguros sem empurrar. Foi ali que muitos entenderam, de uma vez por todas, que Elias tinha preparado algo muito maior do que uma rota de fuga. Na casa antiga, já bastante envelhecida, um jovem ficou parado diante da escada por longos minutos. Ele estava passando por uma crise pessoal profunda. Dívidas, medo, pressão. Pensava em desistir de tudo. Subiu alguns degraus, sentou no meio do caminho e chorou em silêncio. Não havia água. Não havia enchente. Mas havia afogamento por dentro. Naquela noite, ele desceu diferente. Não com soluções prontas, mas com algo firme no peito. A compreensão de que não precisava da aprovação de ninguém para se preparar. Que poderia construir algo só seu, mesmo sendo chamado de exagerado, estranho ou tolo. Anos depois, esse mesmo jovem diria que a escada salvou sua vida. E não seria exagero ponto porque algumas pessoas não são salvas de uma vez só. São salvas em camadas. Primeiro do perigo visível. Depois do invisível. A escada continuou ali até o dia em que a madeira começou a ceder de vez. Não por descuido, mas pelo peso dos anos. A vila se reuniu. Ninguém discutiu. Reconstruíram. Degrau por degrau. Com o mesmo formato. Com o mesmo cuidado. Não para manter o passado, mas para honrar o ensinamento. Quando terminaram, alguém comentou: agora essa escada não é mais só dele. E todos concordaram. Ela nunca tinha sido ponto e assim, a história seguiu. Não escrita em livros. Não gravada em placas. Mas repetida em atitudes. Em escolhas feitas quando ninguém está olhando. Em decisões tomadas quando o riso dos outros tenta empurrar alguém para trás. Porque no fundo, todos aprendem cedo ou tarde, a enchente sempre chega. Se não em forma de água, em forma de perda, dor, mudança ou solidão. E quem espera a primeira gota cair para agir, quase sempre se arrepende.